Ok, tô sim, obrigado. De nada. Pessoal, vamos esperar mais alguns minutinhos, então, para ver se entra mais gente. Tinha 8 e confirmaram. Vai dar uns 2, 3 minutos, a gente começa, tá? Lembro que a gente precisa criar alguns tópicos, tá? Eu vou colocar o primeiro tema aqui, só para lembrar. Eu postei esses dias. E quem quiser colocar mais tema, por favor, sinta-se à vontade. A ideia é criar os temas aqui na reunião, tá? Marcelo, Oi, agora eu tô ouvindo. tudo bom? Alô? Oi, tô te ouvindo. Oi. Tá ouvindo agora? Alô? Alô? Oi, tá me ouvindo, Marcelo? Agora sim, tudo bem? Tá, perfeito, tudo bem, e vocês? Tudo bem. Vamos esperar então mais um pouquinho, gente. E quem quiser colocar temas, por favor, escreva no bate-papo aí, tá? Eu estou mostrando aqui. A ideia é criar os temas aqui na hora, criar a pauta na hora. Pessoal, não está entrando mais ninguém. Vamos começar então, nós quatro que estamos aqui. Bom dia a todos. Hoje temos então mais um coffee, como sempre, semanal. Vamos começar com os temas aqui sugeridos. Eu sugeri um tema só para avisar. Não sei se todo mundo viu, mas eu coloquei um post, coloquei no LinkedIn em alguns links, e coloquei um post do blog que eu mantenho, Medical Advice Expert. Eu dei uma palestra um tempo atrás para um cara de fora, para o Monir, sobre a revisão da 14971, né? E aí eu tinha comentado sobre literatura para estudar gerenciamento de risco, inclusive literatura que não tem nada a ver com medical devices, que é a forma mais correta que eu vejo de estudar isso. E eu não tinha feito, na verdade, a lista que eu tinha prometido. Aí um outro cara esses dias me mandou uma pergunta sobre isso e eu acabei fazendo essa lista. É uma lista básica, óbvio que tem mais coisa, né?
mas ela trata dos principais tópicos que estão relacionados ao gerenciamento de risco de produtos, em geral, obviamente, incluindo medical devices, né? Aí eu separei por tópicos aqui. O primeiro sobre teoria de decisão, que é onde se encaixa, né, o conceito de gerenciar risco. Ele serve para facilitar a decisão, né? Aí, para quase todos, eu coloquei, na verdade, algumas literaturas, alguns textos de graça e alguns livros bons que eu acho sobre o assunto, tá? Então, tem um de cada aqui. Depois, a questão de responsabilidade sobre o produto, né? Que na prática é o motivo que a gente faz deveria, ou melhor, é o motivo que as empresas deveriam fazer gerenciamento de risco, né? Para se precaver do ponto de vista técnico sobre a responsabilidade civil que elas têm sobre produtos, né? Depois, o tópico de ciclo de vida de produtos e como que o gerenciamento de risco se encaixa no esquema de ciclo de vida de produtos, incluindo do portfólio de produtos da empresa. Aspectos básicos com relação mais técnico, a questão de engenharia de confiabilidade, né, que é da onde basicamente veio o processo de gerenciamento de risco, né? E eu coloquei também dois tópicos aí mais técnicos, que é conceitos de gerenciamento de risco. Um como política, né, como a política da empresa relacionada a esses tópicos acima, e um outro sobre conceitos aí mais técnicos, né? Inclusive esse livro eu coloquei aqui, acho que até mostrei semana passada, alguém tinha questionado. Esse é um livro que eu uso como parte do meu treinamento, além desses outros tópicos, desses outros documentos aqui. Então, quem tiver interesse, só dá uma olhada aqui, é uma boa literatura inicial para começar a entender melhor esses conceitos todos. Não sei se alguém tem algum comentário inicial algum comentário sobre esse assunto. Marcelo, em relação à questão da revisão da 14971, como é que, em que pé se encontra ela? Estamos esperando o retorno da ABNT. Na verdade, como tudo ficou meio que parado, no começo do ano, nós mandamos para... desculpa, ABNT não, a tradução. Nós mandamos para a tradução dentro do projeto que a gente tem, que está traduzindo algumas normas, né? E estamos esperando o retorno... Não, desculpa. Não estamos esperando o retorno, não. A gente já mandou para a ABNT. Estou viajando. Desculpa. Eu estava com a BNT, então. Está com a BNT, mas a BNT ficou bem parada por causa dessa correria toda. Tá? Então, nós estamos, na verdade, esperando o retorno da BNT, para só lembrar como funciona. Nós traduzimos, né, adaptamos o português, a ABNT, mandamos para a ABNT para Consul Nacional, a ABNT faz uma revisão primeiro, volta para a gente para confirmar a revisão, e aí que a ABNT, voltando a gente, que a ABNT manda para consulta. Então, está nessa situação. Tá? Vocês acham que até o início do segundo semestre é possível? Então, a minha previsão está publicada nesse semestre já, mas já não vai dar, né? Eu não fiz isso ainda, estou esperando a próxima reunião da comissão para questionar formalmente o CB26 a pedir ao BNT o que impacta isso. Tá? E aí, a próxima reunião, no final, na outra semana, eu vou ter mais resposta aí, uma previsão mais específica sobre o assunto. Tá? Por outro lado, a BNT também mudou um negócio anteontem, ou antes de anteontem, sexta-feira, acho. Ela vai passar a fazer consultas nacionais de apenas 30 dias, ao invés dos 60 básicos. Então, isso vai ficar mais rápido. Tá? Então, a partir do momento que a BNT soltar a consulta, a não ser que a comissão peça diferente, o default vai ser de 30 dias para a consulta nacional, e aí, depois de 30 dias, se não tiver comentários, obviamente, a BNT publica direto. Se tiver comentários, volta para a comissão para tratar dos comentários e mandar a BNT publicar. Então, isso vai ajudar a diminuir pelo menos um mês em qualquer que seja o tempo. Tá? Minha expectativa geral, se tudo der certo, é publicar no começo do segundo semestre. Não tem motivos para não fazer isso, tá? E em relação a essa revisão, teve muita alteração em relação ao que está sendo, ao que é vigente hoje, da norma? Então, depende de como você vê a pergunta. Um problema prático hoje de gerenciamento de risco é que as pessoas, infelizmente, não entendem muito bem do assunto. O pessoal cria um monte de documento sem pé nem cabeça para escrever qualquer coisa
Infelizmente, isso passa, vamos falar assim, avaliações, porque quem avalia também não sabe profundamente, e o pessoal acha que está tudo ok, mas na verdade não está, né? O que essa revisão faz é tentar explicar um pouco dessas coisas, tá? Mas na prática, assim, o processo da 14971 não mudou basicamente nada, porque o processo geral está correto. O problema da 14971, se dá para citar como problema, é que ela é genérica demais. Então, o pessoal tem que ter um bom, como qualquer norma, na verdade, né? Passo a passo, né? Isso, inclusive, é o ponto do problema, né? Como qualquer norma, ela não é um documento para você aprender gerenciamento de risco, né? Ela é um documento que define requisitos, né? E aí, quem entende de gerenciamento de risco poderia usar a norma para seguir uma expectativa genérica sobre o assunto, mas ela não fala de... Ela fala de 10% do que é necessário, olha lá, tá? Falta bastante coisa. Isso é um pouco essa questão que eu falei. Então, o pessoal, na verdade, acha que está atendendo a norma, mas na prática está criando um monte de documento sem pé nem cabeça, infelizmente. Tá? O que a nova revisão faz, não mexendo no processo em geral, porque não precisa ser mexido, tá? É explicar melhor algumas coisas, tentar deixar mais claro algumas coisas, tanto na norma, mas muito mais agora no documento orientativo que está atrasado também, que vai sair a revisão da 24971. Mas tentando responder a sua pergunta, assim, a norma não muda muitos requisitos, porque o processo continua exatamente o mesmo. Né? Ela tem 2 ou 3 mudanças que são meio cruciais, mas assim, e são meio complicadas, vamos pensar assim, de implementar, mas na verdade são 5% do processo, vamos pensar assim. Então, o processo continua o mesmo, então os requisitos continuam basicamente os mesmos. O problema prático é a forma como o pessoal tem implementado, que deixa bastante a desejar. Se pensar nisso, eu diria que ela mudou bastante no sentido de ter mais algumas informações que vão exigir que o pessoal faça bastante coisa, não porque mudou agora, mas porque não estavam fazendo antes. Não sei se ficou claro isso, Marcelo. Sim. Tá, mais algum comentário com relação à norma e agenciamento de risco, gente? Marcelo, você vai comentar o segundo tema que você colocou aí? Isso, eu achei um tema bem interessante. Na verdade, esse tema foi discutido ontem na reunião pública da Anvisa, né? E foi um tema assim que para mim é uma quebra de paradigma, né? Porque é um tema aí onde fala sobre a importação e comercialização e doação de equipamentos usados, né? Eu lembro que em 2018, se eu não me engano, no outubro de 2018, esse tema foi discutido, né, na revisão da RDC 25 de 2001 dentro da agência, e aí foram as associações, o setor regulado todo foram discutir esse tema, e é um tema bastante bem interessante, que, na minha opinião, bem interessante. E ontem a agência ela autorizou essa importação, comercialização e a doação desses equipamentos, né? Na verdade, não são todos os equipamentos, mas os equipamentos que são utilizados em unidade de terapia intensiva, né? E aí entra, se eu não me engano, entra os ventiladores pulmonares, os monitores, as bombas de infusão, os equipamentos de oximetria e os capnógrafos também. E aí, acredito que essa semana deva publicar essa legislação, esse ato normativo da agência autorizando isso. E, claro que tem a princípio foram determinados alguns critérios, né, para tentar mitigar os riscos aí desses produtos usados. E, assim, ao meu ver, além de uma quebra de paradigma, também vejo como, de uma certa forma, querendo ou não, um projeto piloto, né, para ver se futuramente é possível ou não manter esse tipo de legislação vigente no nosso país. Claro que esse ato normativo foi muito, foi devido aí à emergência que a gente tem de saúde pública relacionada ao Covid-19. Eu queria saber, e aí, se as outras agências reguladoras, né, de outros países tomar esse tipo de decisão também,
ou não foi publicado nada? Como é que está sendo feito? Eu acabei não vendo a reunião da auditoria ontem, tá? Eles não passaram o texto, né? Não, realmente eles não passaram o Eles não texto. passam o texto. Você teve acesso ao texto? O texto eu tive, aqui eu vou até mandar para a gente depois, mas eu tive. Não, é que eu tive também, tá? Mas eu não posso mandar, na verdade. É É melhor, assim. não ficar compartilhando essas coisas se você receber. Não, então. Quero dizer que Não, foi por perfeito. isso só, né? Então, assim, É. a questão é a seguinte, tá? Isso, na verdade, tem um pouco a ver com o que eu falei na última reunião para você, inclusive, com a sua mesma pergunta. Isso está sendo feito para responder necessidades momentâneas, tá? Sim, claro. Tanto que, na verdade, um dos motivos é justamente para. Tem dois projetos de lei de alguns deputados que queriam liberar todos os produtos. Aí Então, ficou o que eu entendi que a Anvisa está fazendo, mas também não posso falar em nome delas, estou só lendo o que eu vi de discussão interna, certo? É que eles estão fazendo isso para responder a emergência. Eu não sim, vejo sim. isso, assim como eu falei na semana passada, eu não vejo particularmente isso, tá? Que é uma discussão que não tem fim por alguns motivos, tá? Como um piloto para deixar para depois, não. Eu estou vendo mais que é uma questão de prevenir problemas e, portanto, prevenir problemas de um lado, que é liberar tudo, e resolver o problema pontual do momento e não ter equipamento, basicamente. Tá? Quando eu falo projeto piloto, é no intuito assim de. Porque, como esse era um assunto que, a princípio, pelo menos o que foi discutido, era um equipamento que parecia que isso nunca viria a ser implementado, né? A utilização de equipamentos usados. Eu continuo achando que nunca vai ser, isso estou falando. Entendi, entendi. O fato disso estar sendo implementado agora na pandemia não quer dizer que vai ser implementado depois. Não, sim, sim, mas eu acho que, mas eu acho que é por exemplo, quando você faz uma análise de impacto regulatório, a IR, se você tem uma E ação, cuidado, eles não uma, estão fazendo análise de impacto regulatório para nenhum dessas emergenciais. Tá? sim, não, É sim, óbvio, é tudo algum, dispensado. algum, alguma análise eles fazem, mas não a análise completa. Né? Não, sim, mas aí o que eu estou querendo dizer é o seguinte: todos esses atos normativos estão sendo publicados com urgência e emergência, nenhum é feito AIR. Mas eu quero dizer o seguinte: quando você tem uma ação, uma medida que foi colocada em prática, isso ajuda você a fazer uma AIR com uma certa informação, onde seria melhor do que você não tivesse nada na prática. Então, Sim, assim, né? na verdade, eu acho que o que você quer dizer, que pelo menos eu estou entendendo, é que assim, isso cria dados, na verdade, né? Dados Isso, que você não exatamente. teria, porque antes você não ia Perfeito. implementar. Né? Perfeito, exatamente. Eu não estou falando que vai ser implementado, mas é um dado a mais que a gente tem, principalmente um dado na prática, porque às vezes nós temos dados na teoria, mas quando ele vai para a prática, ele se modifica um pouquinho. Então, Então, mas nota, só para ficar claro, Marcelo, aí é um problema de histórico, eu acho, tá? Nós temos dados na prática, tá? Nós não temos dados do Brasil de usar equipamento usado os dados. recentemente. Mas, na verdade, a proibição de usar equipamentos usados ocorre porque no passado deu problema. Sim, Eu acho que esse é um pouco o perfeito. ponto desses exemplos todos. Tanto que você discutiu na semana passada, você comentou, a gente discutiu semana passada, quanto agora. Nenhuma dessas aberturas ela tem sentido do dia a dia, em princípio. Por quê? Porque os controles que existem hoje, a maior parte ele foi colocado por problemas que aconteceram no passado. Se você estudar os sistemas regulatórios, inclusive, obviamente, dispositivos médicos, você vai notar que, historicamente, nossas regulamentações foram criadas nas últimas décadas, fora, é claro, em resposta a problema. O histórico do FDA é bem óbvio nisso. Se você quiser dar uma olhada depois, tem um tópico de histórico do FDA que, inclusive, eu uso nas minhas palestras. Uh,
Se procurar FDA Regulation History, que nem eu fiz aqui, você aparece isso aqui, historicamente Advanced Regulation Oversight, tá vendo? Aqui tem diversos exemplos de coisas, e aqui nesse primeiro tem mais ainda, que fala mais geral do FDA, tá? Aí você vai notar que, assim, o que acontece? A regulamentação que a gente tem hoje, foi criada historicamente para responder a problemas pontuais, tá? Por exemplo, hoje a gente vê segurança e eficácia, acha esse termo comum, certo? Todo mundo, eu esqueço a palavra em português, todo mundo take it for granted, certo? Tem que ser seguro e eficaz. Isso anos atrás não era verdade. Na verdade, no começo, nenhum dispositivo médico tinha seguro, não tinha nada de segurança. Depois de anos que criou o circuito de segurança. Depois de mais 30 anos, criou de eficácia. Tá? Então, eu quero dizer que, assim, as boas práticas que a gente tem hoje, o estado da arte da regulamentação que a gente tem hoje, ela chegou por histórico. Então, não dá para falar que não tem histórico. Não, sim, mas aí de repente tem um histórico, por exemplo, vamos supor, essa RDC, a que nós temos. A RDC é de 2001, né? Eu não sei, vamos comparar com uma outra agência reguladora. Tem alguma agência reguladora que tenha algum ato normativo recente em relação a produtos usados? Que eu conheça, não, porque ninguém libera produto usado. É isso que eu estou falando. O Sim, entendimento geral então, dos reguladores é que produto usado não deve ser usado, ponto. sim, aí, mas aí, Só um comentário, a RDC da Anvisa, ela simplesmente copiou o que os outros de é, fora fazem, lembra disso. exatamente, ela copiou exatamente as outras regulamentações. Mas eu falo assim, mas aí a questão, tipo, porque sempre você tem que estar vendo, na minha opinião, sempre você tem que estar verificando se aquilo realmente é, deve ser Você tem mantido razão. ou Como boa não. prática, é você analisar a continuidade da necessidade Isso, da regulamentação, certo? exatamente. Eu Então, concordo com você. E isso, inclusive, é feito, na verdade, né? Você sabe disso, né? Elas são sim, revisadas de tempo sim, em tempo, no mínimo internamente. Mas não, exatamente. eu concordo com você, mas assim, o meu feeling, tá? O meu feeling é Aham. que tem certas bases que, na verdade, para você mudar, teria que ter algum motivo muito forte. Não Uma das concordo. bases é a questão de usados, tá? Sim, sim, Uma delas. concordo. Tá? Outro exemplo seria você parar de exigir eficácia, por exemplo, ou segurança, ou ambos, entendeu? Então, assim, essas bases, elas são bases muito estruturantes do sistema regulador, dos sistemas regulatórios mundiais. Tá? Então, assim, Só pegando esse teu gancho. Então, outras agências reguladoras não tomaram esse tipo de decisão, a princípio. Igual a da Anvisa, por eu tô exemplo. querendo falar outra coisa para você, tá? Na verdade, assim, só vou explicar um pouco o que eu estou falando. Não importa se no momento elas tomaram as decisões. No momento, qualquer decisão está fora do normal. É isso que eu Não, quero dizer. sim, sim. Aí você está fazendo um negócio que eu entendo e que não tá necessariamente assim, errado, mas você está, parece, querendo entender as regulamentações de emergência como possíveis opções que a Anvisa está estudando. Ela não está fazendo isso. Não, sim. Esse é o ponto, né? E a Anvisa, assim, a Anvisa e outros reguladores, eles estão fazendo qualquer coisa necessária para vencer a guerra. Não, Então, sim. a base anterior que a gente tem, que na verdade é anterior, mas é atual ainda, fora, eu até comentei algumas vezes, não sei se foi aqui, ninguém está mudando. Inclusive, por isso que é esquisito a questão da Europa, postergar o IDR. Ninguém está Foi. fazendo isso. Tá? Ninguém fez que eu tenha visto, e eu vejo, tenho visto bastante, como sempre. Ninguém fez isso. O que o pessoal tem feito é colocando coisas adicionais que são válidas numa guerra. Mas não tem postergação de nenhum regulamento, não tem tirada de base nenhum regulamento. Não, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. A minha pergunta é só em relação, assim, a Anvisa colocou essa ação e essa medida para combater essa guerra. Eu quero saber se outras agências reguladoras colocou esse tipo também de ato Os normativo dados que eu me lembro de cabeça, não. É que tá tendo muita coisa, Isso, né? Inclusive, eu não tô nem exatamente. conseguindo, eu não tô conseguindo nem fazer atualização no meu site por causa disso. O FG tem publicado 200 mil Muitas, coisas por dia, né? A Europa também é uma cacetada. Mas, ok, do que eu me lembro que eu consegui ver, isso tem me chamado a atenção, tá? Eu não me lembro de nenhum país que eu acompanho diversos, fora esses dois, né? Que tenha liberado produtos usados no momento, sim, sim, é isso. tá?
Acho que isso responde mais diretamente a sua pergunta, né? Isso, exatamente. Eu Eu falei, não estava nem comparando pode falar, desculpa. Não, na verdade, eu não estava nem comparando, porque o Brasil está usando isso com base que outras agências usaram. Não, a pergunta era exatamente isso. É porque o Brasil, a Anvisa utilizou isso. E aí eu queria saber se também outras Mas agências por isso que eu utilizaram. falei, eu acho que do Brasil o problema, por isso tem que ver mais embaixo, né? Por isso que eu estou explicando um pouco essa parte de trás também. No Brasil, a Anvisa só está fazendo isso por pressão dos políticos, eu acho. Se outros países não têm essa pressão, eles não vão fazer, não tem o que fazer. A não ser, obviamente, que se entenda que existe uma necessidade. Por exemplo, o FDA, ele tem, você deve ter acompanhado, ele tem modificado, eles têm relaxado bastante, particularmente alterações de uso pretendido para certos dispositivos que são emergenciais, certo? Mas isso não quer dizer que pode usar usado. O que está fazendo, na verdade, é permitindo que produtos que iam ser usados, que são usados normalmente para um tópico, vão ser usados agora para outro tópico. Ou um pouco fora do normal. Mas, assim, não estão liberando para muito usado. Que nem eu falei, na prática, assim, os países mais históricos, e aí por isso que eu acho importante. Tá me ouvindo ainda, Marcelo? Sim. Os países com mais história, como Estados Unidos, Japão, Canadá, etc., ele tem essas coisas que eu comentei com você, cara. Tem coisas que é meio básica, assim. Básico mesmo, né? Quer dizer, é muito. É base estrutural, que assim, isso não vai ser feito, a não ser que acabe o mundo, entendeu? Minha opinião, equipamentos usados é um exemplo disso. Porque no passado, quando você tinha equipamentos usados sendo usados, dava muito problema. Então aí criou-se essa base que. E tem um problema da base legal também, tá? A questão é, o pessoal, na verdade, teoricamente, nem pode fazer muito disso. Por quê? Porque a base legal exige que o produto, para ser colocado no mercado, tenha N controles, seja feito por pessoa X. Esse é o problema da Anvisa, por exemplo. Né? O problema principal da Anvisa, na verdade, um dos problemas principais da Anvisa não é necessariamente. Isso eu acho que você sabe, é só para explicar né, para os outros que estão ouvindo. Um dos problemas que eu vejo na Anvisa não é necessariamente liberar produtos usados. O problema é que, para isso ter sentido, eu teria que liberar a AF também. Porque não adianta ter liberação de produto usado, sendo que existe a AF. O problema de produto usado hoje, principal, isso foi bem claro na discussão que teve na discussão da revisão da 50, né, que era a 36, certo? É que o dentista quer vender a cadeira dele usada para comprar outra. O problema é que o dentista não tem AF. Então, isso também volta um pouco no que a gente discutiu semana passada. Lembra da questão de linkar as coisas uma para a outra? Para você mudar isso e ter sentido técnico, a Anvisa teria que provavelmente reestruturar sua base regulatória. Aí a pergunta que a Anvisa tem que se fazer, e que eu faria, e que você deve ter percebido, é assim: conhecendo o histórico antigo, óbvio que não tem novo, de que produtos usados são perigosos, e sempre foram, né? Porque não tem um monte de coisa, um monte de controles, né? E sabendo que tem que reestruturar, para ter se algum sentido, tem que reestruturar todo o arcabouço legal, pergunta, vale a pena fazer isso? Na verdade, esse é basicamente o motivo que a revisão da 50 não foi para frente. Você fala da 25, né? Desculpa, da 25, Tô com 50 na cabeça, 50 é outra. Aquela... A princípio vai demorar, acho que um século. Tá? Na verdade, para ser bem sincero, a última informação semi-oficial que eu tive da Anvisa no final do ano passado é que isso ia ser discutido esse ano, ia ser resolvido, pelo menos parte disso esse ano, antes da pandemia acontecer. Agora só Agora essas coisas devem voltar a demorar um pouco, porque não estão aí com prioridade mais, né? E como eu falei, esse exemplo do que vai sair não tem nada a ver com isso, né? É simplesmente uma questão emergencial e ponto. Sim. Também não quero dizer que não possa ser usado isso se for o caso de ter
não ter problema como base para alguma discussão futura. Mas por isso que eu falo, para mim, eu acho que é muito separado isso. Para ser bem sincero, eu até diria que isso eu não vejo essa situação por um motivo simples. Você leu, então, a RDC e você percebeu que eles restringiram para apenas 4 ou 5 coisas, né? 10 que seja, né? Você falou os equipamentos? É. Isso. Na verdade, são 5 equipamentos. Isso não é suficiente para ter dados para tomar alguma decisão, percebe? Até porque esses equipamentos, eles são equipamentos usados em hospitais, né, normalmente. E a maior parte do problema, vamos falar assim, de usados, não é necessariamente com o hospital. Mas é com a clínica, é com o dentista, é com sei lá o quê, entendeu? Então, deixa eu só mudar o que eu quis dizer. São dados, são dados. Dá para usar para alguma coisa? Eu acho que dá para usar para pouquíssima coisa, na verdade. Porque eles não são dados reais amostrais, eles simplesmente são dados bem pontuais de uma amostra já extremamente restrita. E nota, pressupondo que não dê problema, né? Pressupondo que não tem problema. E aí... E esse é outra expectativa, né? A Anvisa está fazendo isso, mas na prática ela não tem certeza se, desculpa a palavra aí, mas se não vai dar merda, né? Não, sim, com certeza. Tem a probabilidade alta de acontecer, né? E muito. Então. Apesar de todos os critérios que foram estabelecidos para mitigar esses riscos aí, mas com certeza há uma grande probabilidade de dar De dar problema. Exatamente. Isso é sem Então, na verdade, se pensar assim, é pior, tá? Se pensar assim, a aplicação dessa nova regulamentação pode ser, inclusive, a pá de cal em pensar em usado, tá? Não sei se você percebeu isso, mas esse que é o ponto. É bom olhar sempre os dois lados, né? Não, sim, com certeza. Vamos E aguardar. aí tem o outro lado desse problema, porque mesmo assim os dados não são bons, certo? Mas da forma como eu conheço, particularmente como o Brasil funciona, eu não duvido. Se der problema, o pessoal vai usar esses dados que não são bons para justificar não fazer nada. É o outro lado ruim dessa história, né? Vamos aguardar os próximos capítulos aí. Vamos esperar publicar, né? Deve ser publicado logo, porque a Anvisa publica no rápido essas questões emergenciais, né? E aí vamos ver o que acontece. A informação que eu tive é que parece que ia ser publicado essa semana ainda. Né? Provavelmente. Foi o que me falaram também. Essa semana. Mas vamos aguardar. Um outro requisito também que assim, que foi discutido ontem, que eu achei bem interessante, foi a alteração da RDC 356 de 2020, onde traz aquelas simplificações de procedimentos, de produtos, né? Porque eu tive até acesso também à minuta da legislação, só que como foi discutido algumas alterações no texto, eu não sei se ela publica essa semana. Mas, na verdade, a RDC 356 ela vai ser revogada, né? Vai ser publicado um novo ato normativo, com algumas mudanças, principalmente mudanças em relação a conceitos, em relação aos procedimentos, porque foi dito que nessa correria toda, a GGPAF ela, teoricamente, ela não participou da elaboração da norma. É o que eu falei, não está sendo feita uma análise de impacto regulatório boa, porque eu não estou nem questionando. Exatamente. E aí foi publicada a norma 356 e no momento das importações de produtos estava dando uma confusão, principalmente a GGPAF identificou isso e aí conversou, né, teve aí, mandou um ofício para a GTPS, informando aí que deveria fazer essas atualizações, essas alterações. E realmente vai. Eu posso até mandar a minuta, porque a minuta está no site da Anvisa, então não é nada extra oficial. Se quiser mandar aqui do bate-papo, o pessoal ver, manda o link. Eu vou ver se eu pego aqui, porque está no meu celular. E aí, tá bem interessante. Ficou de forma mais clara alguns artigos, né, principalmente o artigo 9. O artigo 2 também ficou de forma bem mais clara. E
Na verdade, a 356 ela ia ser mesmo modificada de qualquer jeito, porque ela tinha muito erro, na verdade. Não, é um erro demais. Tanto é que ela foi republicada 2 vezes, né? Se eu não me engano. Ela foi publicada, depois ela foi mesmo assim continuou com erro. Exatamente, mesmo você continua com erro. Além dos erros, tem muitas. Não deixou muito claro alguns procedimentos. E, por exemplo, só para colocar uma observação, lá no artigo 9 dessa RDC, eu não lembro assim, exatamente como é que está, mas estava se entendendo que as empresas que faziam a importação daqueles produtos não haveria necessidade de ter autorização de funcionamento. E aí, na nova legislação, no novo ato que vai ser publicado, Você lembra se isso aqui está em algum lugar aqui na consulta pública? Não. Eu não lembro. Não, tá aqui. Eu não lembro aonde está isso. Eu vi, mas não foi no site da Anvisa, então não sei onde está aqui. Foi, ó. É porque eu tô falando no celular. Uhum. Deixa eu colocar aqui no site. Pessoal, alguém tem mais algum comentário sobre esses assuntos? Sinta-se à vontade e sinta-se à vontade para colocar mais temas, tá? A gente está conversando aqui porque ninguém está comentando nada, então fica batendo papo eu e Marcelo. Marcelo e Marcelo. Vou colocar os próximos Coffee Break, Marcelo e Marcelo. MMs. Eu vou pegar Marcelo, eu vou fazer o seguinte: me passa o seu telefone que eu te passo pelo WhatsApp, que aí você joga aí, porque eu não sei jogar aqui no Zoom. Tá, meu telefone é 11 Ah, 99421 99421. 9252. Te mandei. Essa é a minuta. Ok, vou colocar aqui, um segundo. Isso. Apenas uma observação aí, que como o artigo 9, na atual 356, ela não tinha. Entendia-se que não haveria necessidade de autorização de funcionamento para importar esses produtos, e nesse novo ato normativo, ele coloca de forma expressa que é necessário ter autorização de funcionamento para importar. Acho que é o diretor Romilson, se eu não me engano, ele sugeriu que houvesse uma regra de transição para evitar algum tipo de problema nos produtos que já estão sendo importados. Não sendo importado, né? Tem uma cacetada que está sendo importado sem isso. Demais, né? Então, essa é a minuta aí. Eu não sei se eu acredito que nessa minuta não tenha essa informação. Na verdade, não tem essa informação da Câmara, mas tem falando a da AF aqui, com certeza. Não, sim. Tanto é que está no artigo 9, inciso 2. A empresa importadora deve possuir autorização de funcionamento pela Anvisa para atividade de importar coronado. Aqui, ó. Não sei se está conseguindo enxergar, mas eu estou mostrando aqui. Isso, exatamente. Onde antes, no artigo 9, na verdade, não falava isso. Não falava essas coisas, né? Exatamente. Então, assim, o problema é esse, que tinha algumas coisinhas que não estavam bem claras, né? Porque, na verdade, assim, da forma como foi colocado, tá?
E é um negócio curioso, né? Porque assim, aqui tava aqui, isso aqui, inclusive serviço de saúde. Serviço de saúde não vai ter AF, né? Exatamente. Não vai ter AF. Curiosamente deixaram aqui, né? Mas eu acho que deixaram aí porque é o seguinte, lá em cima ele coloca ali, fica permitida a importação e a aquisição. Então, a aquisição seria pelos serviços de saúde, pelo que entendi, e a importação pela empresa que está importando. Não, eu sei disso. O problema é que isso aqui, da forma como está sendo feito aqui, não deixa claro isso. Esse é o problema. Ah, tá. Não. Sim. A verdade é que uma das coisas que eu tinha até comentado em algum momento, até sugerido para algum lugar, é que talvez fosse mais fácil separar isso e isso, na verdade. Porque essas são coisas distintas. Da forma eu colocaria em artigos, sei lá, em artigos separados. E o problema é que eles colocaram tudo junto e isso eles ainda manteve. Né? O que foi incluído é só a questão da importação, porque no artigo 9 da RDC 356 não tinha importação, falava só sobre a aquisição de equipamento. Isso. Mas o problema... Colocaram fazer algumas coisas que também não estava clara. A questão de NCQS, por exemplo, e algumas outras coisas, né? Exatamente. Não estava claro em nenhum lugar e ninguém sabia responder, nem a Anvisa. Exatamente. Não tinha. E aí agora vai precisar ir no mínimo 100 unidades de lote para mandar pro... Na verdade, assim, e essa é parte desse problema, né? Mesmo as questões emergenciais tem que ter alguma análise. Claramente, a 356 não foi analisada com o tempo. Tanto que logo depois de publicar, a primeira pergunta que eu estava recebendo, inclusive foi naquele live que eu fiz, lembra assim, como importar? Exatamente. Na verdade, esse é o problema. Isso aqui não fala de como importar, isso aqui fala do que fazer, né? Como fazer do ponto de vista da permissão, na verdade. Mas ele não fala como fazer o processo de importação. Antes da publicação, eu até tinha comentado com a Anvisa como eles iam fazer isso. Eles falaram, já tinha sido discutido com a GEPAF. Não tinha, na verdade. Não tinha. Na verdade, não tinha. Tanto é que não teve, que isso foi colocado de forma expressa. Se eu não me engano, quem falou isso foi o Marcos, o diretor Marcos Araújo, porque ele foi o relator desse tema, desse aí, e ele colocou assim, ele colocou bem de forma clara que não teve a participação do GGPAT. Então, por isso que teve essa necessidade de colocar informações sobre a questão de importação, sobre as questões de licenciamento, por exemplo, lá no artigo 2, lá fala agora de forma expressa, vai falar, na verdade, de forma expressa em relação ao licenciamento, ao deferimento automático. Isso não estava expresso no artigo 2 lá da 356. Bem no finalzinho aqui. Artigo 2. Aqui, ó, no inciso 1º. A importação dos produtos descritos terá o deferimento automático de licenciamento de importação de Siscomex. Então, assim, algumas coisas, eu não sou expert em importação, mas de uma certa forma melhorou, né? Vamos colocar dessa forma aí algumas informações nessa norma. Agora, não melhorou, como pelo visto vai permitir que funcione como queriam, né? Porque antes exatamente. Só um comentário rápido, eu sei que você quis entender outra coisa, mas eu preciso tomar cuidado. Você colocou esse tema, agora que eu vi aqui, a utilização. Isso é sempre bom lembrar que a Anvisa não regula a utilização, hein? Eu falei utilização? Não, achei curioso, porque eu estou ouvindo bastante gente falar isso, e é algo que eu venho falando há algum tempo atrás, que a Anvisa não regula utilizar produto. Quer dizer, até um exemplo que eu venho citando sempre é o médico, ele tem que poder usar qualquer coisa que ele achar necessário para salvar a vida de alguém, né? Sim. Você não pode travar a medicina. Tanto que órgãos reguladores, como a Anvisa, eles não regulam quem ou o que, etc. E embora eles regulem que o fabricante fale que, eles não regulam quem pode fazer uso ou não, né? Sim. Eles regulam a colocação no mercado de produtos, de maneira geral, né? Esse é um conceito interessante que eu vejo que muita gente, você eu acho que não, tá? Mas só para lembrar para os outros que estão aqui, eu acho que bastante gente confunde, tá? Então, a Anvisa permite colocar no mercado. Usar, quem vai usar ou não é a Anvisa que define. Não, Anvisa, não, sim, claro. Na verdade, não tem, inclusive, muita definição. Tem alguns comentários gerais
Associação de Medicina, como que é do CMF e outros, mas assim, formalmente não tem muito controle nisso, no sentido que tem um regulamento que indique que pode fazer o quê. Isso é deixado aberto justamente para não travar a medicina. Você imagina o cara morrendo e o médico tendo que ir lá ver, ler o manual do produto tal para verificar se não está usando off-label a porra do produto. Tá meio difícil. Não, claro. Nunca mais volta. Ok, pessoal, mais algum comentário? Alguém tem algum comentário adicional? Quer comentar algum tema adicional? Esses dois, particularmente esse que você colocou, já foi suficiente para uma sessão inteira, Marcelo. Esse aí, esse novo app aí, já dá uma discussão de 1 hora. Só esse novo app aí do que foi alterado, os impactos. Então, assim. Podemos, inclusive, pensar em fazer no coffee da semana que vem, se for o caso. Exatamente. Eu acho, porque isso foi discutido ontem, então, assim, eu li, né, essa nova legislação, só que eu não fiz uma análise de uma forma um pouco mais incisiva. Então, acho que. Eu também, na verdade, não fiz, porque eu prefiro. Agora estou esperando publicar primeiro para fazer. Exatamente, porque senão você faz duas análises, né? Como está essa zona toda, o pessoal está mudando coisa on the spot, eu estou preferindo, embora eu esteja revisando os drafts, até sugerindo algumas coisas, eu estou esperando fazer uma revisão real quando é publicado, porque senão você revisa hoje e amanhã já muda alguma coisinha. Que já muda e aí tem que revisar de novo. Não, sim, eu acho que até quarta-feira que vem, no conference que a gente vai ter, eu acho que dá para a gente já vai ter, eu acredito que já vai ter publicado a resolução. Eu acho que é um tema assim, vai mais de 1 hora aí. Acho que é um tema bem interessante. É uma boa a gente já pensar nisso já. Quem quiser dar uma analisada, a gente pode deixar pré-programado esse tema já. Exatamente. Eu acho que é um tema bem interessante. Talvez valha a pena. Vamos deixar assim, então, porque eu posso fazer até uma divulgação comentando isso. Vai que mais gente se interessa em participar. Exatamente. Aí a gente tem uma quantidade maior de pessoas para discutir e debater esse tema aqui. É muito interessante, tem muitas informações aí que deixou de forma mais clara. Então, acho que vale a pena discutir isso aí. Ótimo, legal. Marcelo, a Jéssica da Dentsply, eu queria saber se você consegue enviar aí pra gente no chat, não sei como que funciona. Eu acho super legal, sim, a gente conversar e discutir sobre isso na semana que vem, caso seja publicado. Caso. Envio sim, só 1 minuto. Tá bom, obrigada. Só aproveitando aí os 5 minutinhos que nós estamos faltando aí, hoje foi publicada a resolução que permite aí que as farmácias utilizem os ensaios os testes rápidos, os ensaios de cromatográficos aí também foi um tema que foi discutido. Sim, eu cheguei a ver, mas não li ainda. O problema é que eu não sei o valor que está sendo exercido em São Paulo, mas aqui eu sou de Brasília, né? Aqui em Brasília, assim, é um absurdo o custo disso. Eu acho que o problema, principalmente, não é só o custo, saber se funciona essa jossa, né? Porque o que tá difícil aí, que tá vindo essas coisas que não tá funcionando nada, né? Se eu não me engano, eu tive um dado, quer ver? Eu anotei aqui um dado Só um comentário rápido, eu acabei de mandar minuto no bate-papo, tá, gente? Obrigada. A China, não, mito. A Inglaterra devolveu 3,5 milhões de testes para a China, porque não estavam funcionando. E aí, foi a primeira que eu vi. E a Espanha depois devolveu 340 mil. E não só da China, né? Mas parece que também tem da Coreia do Sul. Mas foram esses produtos aí foram devolvidos por conta de. Infelizmente, tem muita gente aproveitando que tem morrendo para ganhar dinheiro de forma errada, né? Sim, sim. Sempre teve isso, é que nesse momento os abutres aparecem mais rápido. Aparece mais. É complicado. E esse, inclusive, é um dos problemas que eu vejo nessas aberturas, né? Porque sem abertura já tem os abutres. Imagina com as aberturas, né?
que são obviamente necessárias. Mas você imagina com as aberturas mínimas que tem aí, como os abutres acontecem. Pessoal, vamos dar... Chega por hoje, então? Vamos encerrar por hoje e voltamos semana que vem com esse assunto da RDC, se tiver publicado. Beleza. Ok, obrigado então a todos, pessoal, e então até a semana que vem. Tudo de bom. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.